começando mais um Carnicast, retomamos o Carnicast, o primeiro podcast, você já sabe, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos cárneos. Olha só, que novidade, quem está aqui do meu lado? Ele, amigo, host, expert no assunto, Carlos Guerra. A novidade até agora, boa noite, boa tarde, bom dia para quem aí tá ouvindo, é por enquanto a logo, né? A gente está mudando um monte de coisa no Carnicast, estamos aqui mais uma temporada para falar para vocês sobre assuntos relacionados à carne, ao mercado da carne, tudo que vocês sugerirem para a gente. E uma outra novidade que hoje estamos aqui com o Dárcio, né, Dárcio? A partir de agora, o Dárcio vai estar aqui com a gente, gravando vários episódios. Dárcio, se apresente para o pessoal, fale de onde você veio, o que você faz. Essa voz encantadora. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, sou o Dárcio, sou engenheiro de alimentos, há mais de 20 anos aí no setor de carnes, embutidos. Espero poder contribuir e colaborar com vocês aqui. Tá, mas conta um pouco da sua história pra gente. Você se formou, você é engenheiro de alimentos? Sou engenheiro de alimentos, sou engenheiro de alimentos formado pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Por que você foi fazer engenharia de alimentos? Rapaz, é uma história meio louca, porque eu trabalhava, quando eu era adolescente, meu sonho era ser radialista. Radialista. Porque na minha época, né, vou entregar a idade, não tinha rede social, internet não tinha. Então, rede social, eu costumo dizer que rede social na minha época era o rádio. Então você já tem mais de 20. Tem, bem mais. Aí, todas as novidades que chegavam pra gente, acho que o Carlos deve ter mais ou menos a mesma idade que eu. Também tem um pouco mais de 20. Então, todas as novidades que chegavam pra gente, música, o cantor que a gente gostava, as bandas que a gente gostava, enfim, todas as informações vinham através do rádio. Então, eu sempre ouvi muito rádio. Então, eu tinha essa paixão por rádio. Aí fui morar lá para o interior de São Paulo, lá para a região de Presidente Prudente. Fiquei 4 anos lá trabalhando, em umas emissoras lá. Voltei para Americana, sou de Americana. E aí surgiu... ficou meio difícil essa questão de rádio, porque eu nunca tive o DRT, que é um registro para você trabalhar em rádio. E aí precisava trabalhar e foi onde eu conheci o frigorífico. Por falta de oportunidade no rádio, eu conheci o frigorífico, aí foi a minha outra paixão, que é carnes. E nisso fui passando de um frigorífico, fui para outro, e aí surgiu a oportunidade de voltar a estudar. E aí eu resolvi fazer algo que tivesse relacionado ao meu trabalho. Aí eu estava no frigorífico em Limeira, trabalhando ali, gerenciava uma produção, e aí onde foi eu resolvi fazer engenharia de alimentos, para poder conciliar, né, a fábrica e também ter uma base também de estudos para que pudesse ter uma carreira mais sólida e já poder tinha crescer. Conhecimento da prática, você falou, vou começar a estudar porque agora eu consigo juntar as duas coisas e eu consigo avançar. Sim, e sem contar que vinha lá os engenheiros e falavam quanto ganhavam. E aí, na verdade, eram vendedores, né? Os caras eram vendedores que trabalhavam com aditivos, maquinários, e a gente sempre conversava e, caramba, eu tô aqui quebrando a cabeça e não, vou estudar, vou me aprofundar para poder, né? Quem sabe? E aí foram surgindo as oportunidades, entrei no ramo comercial e hoje estou aí. Isso é até um negócio que você falou de estudar, não sei o que, às vezes eu tô andando, tô com alguém, assim, alguém fala alguma coisa, por exemplo, nossa, você trabalha, é tranquilo, né? Você, apesar de viajar, não sei o que, mas é tranquilo. Eu falo assim, ué, eu escutei minha mãe, você não escutou a sua? Aí ele fala assim, mas o que é que sua mãe falava? Estuda, filho, estuda. Bem, você isso não mesmo, escutou? Né? Escutou, né? Fazer o quê? Você ficou em frigorífico por quanto tempo? Hoje você não trabalha mais em frigorífico, você trabalha relacionado a frigorífico, aplicações de aditivos em frigoríficos. Mas quanto tempo você ficou trabalhando ali, ralando? E foi bom? Foi excelente. Eu trabalhei somado assim, vamos dizer, o bruto líquido deu 10 anos. Porque eu fiquei 4 anos no primeiro frigorífico, aí eu saí um bom tempo, fiquei 2 anos numa distribuidora de frios, gerenciando logística, fazendo toda... E aí depois a distribuidora de frios comprou o frigorífico que era fornecedor. Aí o dono falou assim, você não quer ir lá para mim? Porque eu preciso de alguém que já tem alguma experiência. Você já trabalhou em frigorífico? Aí eu fiquei lá mais 6 anos no outro frigorífico. E aí foi onde eu conheci o pessoal
o pessoal que vinha me visitar, né? Começaram a me visitar, os fornecedores, aí eu falava, cara, eu tô cansado de frigorífico. O frigorífico é cansativo. Você tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Me arruma um emprego lá. Eu vou no laboratório, embora o laboratório não é a minha praia. Eu gosto mais de estar livre. E aí surgiu uma oportunidade e aí eu vim para o ramo comercial. O que vocês faziam lá no frigorífico? Produzia o quê? O carro-chefe era bacon. Então, você é o cara do bacon. Entendo um pouco, hein? Bati muita cabeça para resolver muito problema. Então, bacon, eu fazia bastante coisa. 10 anos fazendo bacon, Lucas. Você aprendeu a fazer bacon? 10 anos. E aí aqui vai ser legal porque a gente consegue ter um contraste interessante, né? Você falou que começou no frigorífico, quando ainda não tinha conhecimento técnico, e aí começou a estudar, começou a entender um pouco mais a parte técnica, o porquê das coisas, o porquê dos processos, dos aditivos e tudo mais. E por outro lado, aí agora a gente aqui nessa mesa mesmo, a gente acabou de voltar de uma feira lá na Alemanha, onde a gente está falando das tendências, onde a gente está falando das coisas que mais as coisas que vão se tornar realidade no Brasil ainda daqui a um tempo. Então acho que é um bate-papo legal de trazer para a gente confrontar essas coisas, né? Como é que era feito, o que não é feito, o que é tendência, o que não é tendência. Mas aí do seu lado, cara, falando em feira, o que foi que você achou que tem tendência, contrastando um pouco com essas coisas que o Darcy trouxe, do desconhecimento do porquê das coisas, até como à medida que o mercado foi avançando, até se tornar até ter uma feira relevante de impacto mundial para falar sobre esse tipo de indústria. Então, a feira que o Lucas falou, a gente acabou de voltar da IFA, né? A Alemanha é a feira mais relevante para o setor de frigoríficos do mundo, que acontece de 3 em 3 anos, e essa é a terceira vez que eu fui lá. E desde a primeira vez eu percebi que é uma feira que talvez a gente não vá lá só para buscar alguma coisa que a gente vai aplicar amanhã aqui, mas a gente usa a feira para meio que medir a tendência do que vai acontecer. O que acontece na Europa, o que acontece em outras partes do mundo hoje, muitas coisas vão estar presentes na nossa realidade daqui a 5 anos, outras daqui a 10 anos e outras nem chegam à nossa realidade. E como é a terceira, a gente consegue já meio que medir o que deu certo, o que não deu certo, o que vai chegar e o que não vai chegar. Muitas coisas chamam a atenção, muitas coisas são repetitivas. Por exemplo, nós não podemos usar fibras nos nossos produtos cárneos aqui no Brasil. Na Europa e ao longo do mundo, cada vez mais cresce a oferta por fibras e é uma coisa que nós precisamos mudar, é uma tendência que eu acho que vai acontecer ao longo do tempo, é a nossa legislação começar a se adaptar a começar a utilizar ingredientes que no mundo são utilizados e é uma vantagem tecnológica. Nós tivemos na temporada passada o professor Marco Antônio Trindade aqui no Carnicast falando de pesquisas que ele fez com fibras, por exemplo. E é uma tendência muito grande no mundo todo e seria no Brasil se a legislação permitisse utilizar. A gente não fala que a legislação proíbe, mas se a legislação não coloca que é permitido, automaticamente está proibido. Então, esse tipo de coisa a gente começa a ver cada vez mais frequente que o mundo está avançando a passos mais largos e às vezes a nossa legislação trava um pouco o nosso avanço. É uma tendência, mas sabe o que mais me chamou a atenção na IFA? A gente viveu nos últimos anos aí, que não tem nada a ver com fibra, mas a fibra vai estar inserida dentro desse contexto. A gente viveu nos últimos anos um boom dos produtos que hoje são chamados de análogos, né? Mas os produtos aplicados a veganos, plant-based principalmente. Então, há alguns anos atrás, praticamente todos os frigoríficos procuravam a gente para desenvolver um produto plant-based, para ter uma alternativa plant-based. E quando nós íamos para eventos, você teve nos Estados Unidos, na região que é forte plant-based, na Europa, por exemplo, nós víamos todos os estandes de empresa oferecendo uma solução plant-based. Independente se o cara era máquina, mas ele queria estar com a imagem relacionada porque aquilo era um boom do momento. Nessa feira, por exemplo, vimos muito pouco ou quase nada. O que via-se de plant-based era produtos híbridos, que aí nós estamos tentando regulamentar, que é o que a gente falava lá atrás, quando a gente fez um episódio, acho que na primeira temporada, de plant-based, que a justificativa
é boa. Teve episódios com o Sérgio Flanzer da Unicamp. As justificativas são, ok, são boas, mas o mercado está aqui, a gente vai passar por um meio do caminho, onde a gente passa pelos produtos híbridos do meio, que antigamente nós tínhamos produtos com muita soja. Hoje os produtos têm ou não tem soja, não pode ter, e a gente vai passar por um caminho que muitos mercados do mundo já usam, produtos híbridos. Isso me chamou bastante atenção, foi bastante impactante para mim ver que talvez esse boom a nível mundial tenha sido um boom maior do que realmente é a realidade pela demanda desses produtos. E assim, a gente passa uma semana lá vivendo uma cultura diferente e vive tendências de formas gerais, por exemplo. A preocupação sempre com segurança de alimentos. Assistimos palestras de tecnologias emergentes como alta pressão hidrostática e palestras de empresas que fornecem equipamento, coisas que no Brasil é muito pouco utilizada. Palestras e empresas, vimos empresas, conversamos com gente, parceria, a globalização chega muito forte nesse mundo. E aí eu devolvo a pergunta para você, Lucas. O que você viu do ponto de vista da sua gestão de negócio, do ponto de vista de mercado de carnes na feira que te chamou a atenção? Mas antes, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês dois, antes que o Lucas fale a visão dele. De todas essas tendências que a gente sabe que primeiro é na Europa, e aí vai para os Estados Unidos, enfim. O que vocês acham que tem mais facilidade ou probabilidade, vamos dizer assim, de chegar no Brasil? Eu sei que vai demorar um tempo, mas de que vocês viram, o que mais pode ser que no Brasil vai dar certo, dessas tendências? Olha, a gente vê que as tendências a nível mundial, principalmente quando a gente fala de produtos, elas têm uma preocupação e talvez um argumento de venda, uma força de implementação que talvez nós não tenhamos aqui. Por exemplo, quando você fala de produtos clean label, você tem um apelo muito forte, redução de sódio, por exemplo, você tem um apelo muito forte a nível europeu, a nível de países mais desenvolvidos, que você tem o consumo daquilo. Quando a gente traduz para o nosso mercado, para a gente ver o que realmente vai virar tendência de volume, não é uma tendência de nicho de mercado, a gente está falando de tendência de volume, são aquelas tendências que ao mesmo tempo que entregam uma funcionalidade, são econômicas, são viáveis economicamente aqui no Brasil. Eu consigo aplicar num produto que eu tenho escala de produção, que eu tenho ao ponto de eu aplicar e atribuir aquele benefício que eu não vou inviabilizar o produto. Por exemplo, a gente vê muitos produtos probióticos. Há 3 anos, ou talvez há 9 anos atrás, em outras IFAs, nós já víamos esse apelo no mercado europeu. Se você traz um produto probiótico ou prebiótico, por exemplo, para o Brasil, nós temos episódios que nós falamos de probiótico, prebiótico, com o professor André. Se você traz isso para o Brasil só com a vantagem dele ser probiótico, você vai aplicar esse produto num nicho de mercado. Se você traz isso, além dele ser probiótico, ele te dá um outro benefício que é estender o shelf life, por exemplo, do produto, ele vira produto. Então, é a aplicabilidade da tendência que às vezes no mercado internacional, no mercado de primeiro mundo, somente a funcionalidade principal dele, que é fazer bem à saúde, por exemplo, faz o produto virar uma realidade na tendência quando você traz para países de terceiro mundo, que eu não estou falando só de Brasil, a gente fala de Brasil, fala de América Latina, você fala de mercados de México, você fala de mercados da África, por exemplo, eles viram uma realidade se ele for viável no produto que tem escala, pelo menos na minha opinião. Não sei o que o Lucas acha disso. Eu acredito que esse foi um ponto que chamou bastante atenção, né, quando a gente fala de ondas que existem, né? Essa parte de produtos plant-based, né, que são esses substitutos e tudo mais, isso é uma coisa que quando foi a última feira que nós fomos? 2020 quanto? Tem 3 anos atrás, 2021. 22 ou 21, não sei. 22. Era uma feira só de carnes, só que a feira toda estava voltada para produto plant-based, né? Tudo era substituição de carne, desenvolvimento de cor semelhante à carne e tudo mais. Então essa foi uma onda que teve. Só que a gente... E aí
são algumas mudanças que tem, né? Como que você vai... Foi a terceira IFA que eu fui também. Então, como você vai em cada uma delas vendo... Vai analisando como que você se comporta diferente, o que te chama a atenção da feira também acaba sendo diferente. A primeira que nós fomos lá era tudo novo, tudo querendo buscar coisa nova, querendo trazer, desenvolver fornecedor e tudo mais. A segunda, nós fomos com um aspecto muito mais comercial, né? Já tinha uma relevância no mercado, então muito mais quem está com um, quem está com outro, como é que está esse cliente, como é que está aquele cliente. E esse a gente vai num tom muito mais crítico, né? O Carlos olhando muito mais qual que é a tendência de comportamento que as empresas estão tendo do ponto de vista técnico, o que eles estão vendo como inovação, o que eles estão vendo como um desenvolvimento de algo que vai acontecer no futuro. E eu muito mais olhando posicionamento de empresa, o que as empresas estão fazendo, como que elas se comportam, característica de stand, como que elas se posicionam, enfim, algo relacionado a isso. Mas o que a gente vê, né, e aí contrastando com aquilo que você falou, que é a pergunta Brasil e lá o que acontece, eu acho que primeiro as tratativas no Brasil elas são muito diferentes do que acontece em Europa, porque Europa normalmente o produto embutido ele já tem um valor agregado. Brasil é escala. É escala, a dimensão do país é muito grande e tem o desafio de clima também. Então, quando a gente olha em cadeia de gerenciamento de cadeia do frio, para fazer transporte, para entregar isso tudo, você precisa do nível tecnológico muito alto para conseguir entregar um produto que custa muito pouco. Então, você tem que juntar duas coisas que não condizem. É difícil você ter um nível tecnológico muito alto com preço muito baixo. Você pode ter um nível tecnológico muito alto, mas com preço justo. Então aí começam a aparecer alguns desafios já. Mas, em resumo, né, o que eu vejo que os clientes cada vez mais, né, e é o que as empresas estavam ali se posicionando, vão procurar por soluções que sejam mais eficientes, que é aquela que você vai entregar aquilo que você tem, ou mais custando menos. Vai prezar cada vez mais por agilidade, então a gente acaba vendo algumas coisas ali relacionadas à agilidade e vai querer solução que seja mais holística do ponto de vista assim, quais são as relações de causa-consequência que se eu mexer nessa caneca agora vai me trazer um resultado no curto ou no médio prazo com outros desdobramentos que não só a movimentação dessa caneca vai trazer. Então, os clientes eles vão querer cada vez mais eficiência, mais agilidade e mais, eu acho que proatividade seja a palavra, das empresas para que realmente elas sejam uma extensão de pesquisa e desenvolvimento daquilo que são os clientes. As empresas, elas querem surfar essa onda do que está acontecendo ali, mas inevitavelmente a empresa ela quer vender mais, colocar mais receita para dentro e quer custar menos. Então, o nível de profissional que vai tendo dentro da empresa também vai levantando um pouco mais a régua. E quando você fala de Brasil, chama muita atenção, né? Qualquer stand que você vai que você fala de Brasil, chama muita atenção, por conta do volume e por conta, né, do desafio também. Então, essas tendências, por exemplo, de produtos híbridos, eu acho que é algo que deve vir para o Brasil. Porque é uma tentativa de viabilizar, se pegar produto carne aqui, em qualquer lugar do mundo, né? Mas aqui isso sofre um pouco mais. A carne é a matéria-prima mais cara, né? O que encarece mais, a proteína é o que encarece mais. Lógico que você tem artifício com CMS e tudo mais que você consegue deixar isso mais barato. Então trazer, por exemplo, fibras funcionais, trazer outros produtos que consigam ali trazer essa característica, ainda assim ser um produto carne mesmo que híbrido, eu acredito que é uma tendência que vem. Porque quando a gente olha até, por exemplo, o ciclo econômico, a taxa de juros está muito alta, a inflação não é tão controlada assim. Então, cada vez mais o consumidor vai perdendo poder de compra. Então, a necessidade de desenvolvimento de produtos análogos, ela vai ser uma realidade. Não vai ser uma opção das fábricas para compor portfólio. Então, essa é uma tentativa que eu vejo que as fábricas vão ter que pressionar, especialmente órgãos fiscalizadores, para trazer essa regulamentação com mais celeridade, porque já é uma realidade, já acontece em outros países, e é uma tentativa de democratizar e tornar mais acessível ali alimentos para toda a população. Porque o Brasil é um país pobre, apesar de ser uma potência produtiva, ele é um país pobre. Então, usar mais essas ferramentas e aumentar o repertório de ingredientes e outros produtos que a gente tem ali para tornar mais acessível e diminuir o custo é algo que é visto muito com bons olhos, tanto para a empresa, como para cliente, como para consumidor. Então, eu acredito que esse é o globo ali que circula aquilo que é a feira. Algo mais ou menos nessa linha.
nós vimos muita coisa também relacionado a tecnologias, né? Bastante. Muito equipamento, né? Umas coisas impressionantes, né? Leitura de raio-x, uma série de coisas, né? Então, mas qual a grande diferença das outras feiras que, pelo menos na minha visão, eu não sou uma pessoa muito de processo antenada a equipamentos e as funcionalidades nos detalhes de equipamentos. Está ligado mais a formulações e as funções técnicas dos produtos ali, as interligações. Mas o que me chama muito a atenção é o uso de inteligência artificial para você fazer uma coisa que já existia, mas talvez não fosse escalonável dentro de uma produção. Por exemplo, a primeira IFA que eu fui, já se tinha desossas automáticas. Mas o que se falava com pessoas que já tinham implementado desossas automáticas em linha, conversando com... testou lá, mas não é tão preciso. O animal tem que ter o mesmo padrão de tamanho, porque senão o corte vai sair no local errado. Eu tenho que ter uma padronização do meu lote. E o que a gente vê que a inteligência artificial, machine learning, toda essa temática que está permeando o nosso mundo em todos os aspectos hoje, traz de agregado. Você coloca uma carcaça independente do tamanho numa câmera, aquela câmera faz uma leitura de raio-x, faz um scanning daquela carcaça, e isso já manda um sinal para o robô que vai desossar de forma automática onde está o osso e qual o corte. Então, o que facilitava a questão da substituição da mão de obra, que é um problema dos frigoríficos, principalmente terceiro mundo, Brasil é um problema muito, mas não com uma padronização tão eficaz, não com uma qualidade tão grande, a inteligência artificial faz isso passar, porque agora ele é mais eficaz do que o operador ali, porque ele vai cortar exatamente onde está o osso, exatamente onde você está o corte, desde que você tenha treinado. Então, muita inteligência artificial integrando equipamentos para ter uma maior precisão, uma maior eficiência. Então, isso eu acho que é uma virada de chave. Isso eu acho que é uma coisa que daqui a alguns anos nos livros de história, você for estudar alguma revolução, como nós estudamos lá atrás, Revolução Francesa e tudo que mudou a humanidade, eu acho que nós estamos vivenciando uma mudança de chave. Foi muito claro ver isso lá. Recentemente, eu visitando algum dos meus clientes, né? E tive até uma história curiosa. O cliente está com um produto novo para ser lançado, mas ele não consegue por falta de mão de obra. Aí você falando de IA, hoje as máquinas todas praticamente com IA, que está conseguindo cada vez mais chegar bem próximo ou até melhor do que o trabalho, principalmente dentro das fábricas do ser humano. Você acha que essa falta de mão de obra vira uma tendência de mercado para que cada vez mais se tragam esses maquinários? Eu tenho certeza disso. Eu acho que muitos dos clientes que nós conversamos, que estávamos juntos lá na feira trocando ideia, o que você veio fazer na IFA? Foi uma pergunta que a gente fazia, né? O que você viu de diferente? O que você veio buscar aqui? Você encontrou o que você veio buscar? A gente não fazia pergunta de qual chopp era melhor, porque a gente bebe bastante chopp lá, né, mesmo, mas e a grande maioria deles foi buscar resolver esse problema, foi buscar uma automação, um processo que dê uma maior produtividade, com menos mão de obra, porque, Darcio, nós estamos vivendo no Brasil, não é uma questão só da falta de mão de obra, porque você falou que você começou a trabalhar lá no frigorífico e é cansativo, você tem hora para chegar, você não tem hora para sair. Quem ouve a gente aí, quem acompanha a gente, que está ouvindo e trabalha em frigorífico, sabe que não é um trabalho fácil. E o cara que está fora sabe que talvez não seja a primeira opção do cara ir desossar um animal. Você precisa de habilidade, às vezes o frigorífico não remunera adequadamente, às vezes adequadamente, não que está fora da legislação, mas adequadamente não. Comparando com outros setores, porque é um setor muito competitivo dentro do agronegócio ali. Mas eu digo com relação à qualidade da mão de obra. Porque antigamente você podia dar ao luxo de exigir alguns requisitos mínimos para contratar. Hoje você vai na porta de qualquer frigorífico e o cara está pegando literalmente qualquer um que passa na rua e fala: vem trabalhar aqui, cara, não posso exigir nada. Então você cai muita qualidade da sua mão de obra. E com isso
você cai a qualidade microbiológica do seu processo, você cai a padronização do seu produto, você começa a ter um monte de problema. Então, quando o cara coloca tudo isso na ponta do lápis no final do dia, tem muita vantagem de você investir numa automatização, você investir numa linha que seja mais limpa, que te dê, mas não é fácil. A indústria frigorífica ela é uma das indústrias, eu acho, que mais difíceis de automatizar, seja porque por muito tempo foi fabricada de uma forma manual, porque se você pensar numa montagem de carro, o cara conseguiu fazer há muito tempo atrás o robô que aperta parafuso na quantidade certa. Por que você não pode fazer um robô que faz o corte? Mas porque se demorou para chegar a uma automação que em outros setores vieram há muito tempo, e porque muitas das vezes ainda não é viável. Mas a viabilidade passa a ser ao ponto de... quando o cara começa a fazer a seguinte análise: eu vou colocar essa máquina, ela vai me substituir 50% da mão de obra do setor. Aí você coloca na conta, talvez não vale a pena ainda pelo investimento na máquina, ou ela demore um tempo maior para se pagar, porque os investimentos são caros, as tecnologias ainda são caras. Mas se o cara começa a fazer a conta pelo produto que ele deixou de colocar na rua, porque ele não tem a mão de obra para produzir, talvez isso comece a viabilizar. E é isso que a gente vê a galera buscar. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma longa, eu tenho certeza que o melhoramento das tecnologias atreladas à automação fazem com que as empresas comecem a ser mais competitivas e não só comecem a fazer a conta de quanto custa um colaborador, mas quanto custa ter meu produto na prateleira e qual o preço da marca lá na prateleira. Então, eu acho que sim, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que de agora para frente a automação em frigoríficos é acelerada. E aí tem outras coisas, né? Isso tudo vai uma cadeia que vai desencadeando outras coisas, né? Então, a inteligência artificial, a automação, ela vai substituir mão de obra? Vai, mas vai dificultar algumas outras coisas. Porque imagina, você vai colocar um equipamento lá para fazer uma desossa. Ele vai eliminar, vamos imaginar, 10 pessoas para fazer isso. Então, a pessoa que era responsável por fazer a gestão, para saber se o operador estava fazendo a desossa de maneira correta, e qualquer intervenção que ele precisaria fazer seria corrigir isso verbalmente ali, esse cara ele vai ter que estar apto para tomar decisão baseado numa série de indicadores que uma inteligência artificial vai dar para ele. Então, o nível das decisões que ele vai precisar tomar vão ser mais complexos do que aqueles que ele precisava tomar antes. Às vezes, faltou um operador, pega um daqui, coloca lá, melhora isso aqui, treina o cara, troca a faca, afia a faca, faz alguma coisa assim. Agora não, o rendimento está X, eu preciso buscar resultado no detalhe. Como que eu reprogramo a inteligência artificial? Como que eu faço alguma coisa aqui para eu conseguir tirar 1% a mais de rendimento? Então, as decisões que as pessoas vão ter que tomar a partir do relatório, dos indicadores que são gerados por inteligência artificial, elas passam a ser mais complexas também. Lógico que esse pessoal que saiu, eles vão ter que se rearranjar em algumas outras profissões, como historicamente sempre aconteceu, né? Mas cada um dos líderes, cada um dos gestores, eles vão ter que se desenvolver também para tomar decisões mais complexas, porque o nível ele sempre vai aumentar, né? Você vai trazendo mais inteligência, vai trazendo mais informação, isso vai levantando a régua, vai levantando a régua. Então, assim, a inteligência artificial vai substituir mão de obra? Algumas vai. Mas aquelas que você precisa tomar decisão para conseguir aumentar a eficiência dela, não, porque você vai precisar de pessoas que saibam, que dominam a inteligência artificial como uma ferramenta para conseguir alcançar um resultado melhor. A inteligência artificial e tecnologia é meio, não é fim, né? Então ela vai precisar aprender a conviver com isso, aprender a fazer de inteligência artificial um sinergista para conseguir entregar mais resultado. Aproveitando, você falou que é uma cadeia, que isso vai ter várias consequências. O Carlos também no início, que ele começou a falar dessas máquinas que, de certa forma, tem um risco menor microbiológico, enfim. Isso também está atrelado à segurança dos alimentos hoje dentro da fábrica ou não? Eu acho que está atrelado à segurança de tudo. Não é só segurança de alimentos. Acidente de trabalho, né? Se você pensar a revolução que uma inteligência artificial traz para o setor industrial como um todo, por exemplo,
Você já parou para pensar que a mesma inteligência artificial que está disponível para os frigoríficos utilizarem numa máquina e automatizar um processo, também está disponível para os órgãos fiscalizadores, regulamentadores, que vai melhorar a eficácia de análise de legislação, a eficácia de monitoramento, que talvez hoje... Por que às vezes eu tenho problema de segurança alimentar? Uma coisa é a gente falar de shelf life, que o produto vai para a rua, estraga, mas eu não tenho nenhum micro-organismo patogênico ali. Falando de segurança alimentar do ponto de vista microbiológico. Outra coisa é eu falar que tem risco de uma listéria, por exemplo, está lá. E aí está intimamente ligado à capacidade de fiscalização do Ministério da Agricultura. Se você pensar que isso melhora e muito o trabalho, por exemplo, dos fiscais, o trabalho dos órgãos regulamentadores, o uso de inteligência artificial e fazem com que eles ficam mais eficazes, faz com que você se force a melhorar. Então, a régua, ela eleva, mesmo que eu não esteja aplicando inteligência artificial num processo. Vamos supor que o frigorífico, e apesar de eu achar que é inevitável você não aplicar em algum processo, seja ele qual for, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista de emissão de certificados sanitários para exportação. Tem uma grande empresa aí do Brasil que começou a adotar a inteligência artificial para emitir certificados de exportação. Reduziram, eu não lembro o número agora, mas uma quantidade absurda o número de erros em certificados que causavam às vezes até o retorno, rechaçamento da carga para lá. Então, se você pensar que segurança de alimentos que a gente está falando, né, que é o alimento seguro, melhora quando eu melhoro os meus processos, a inteligência artificial e a tecnologia te força a melhorar os processos, ser mais eficaz. Você fala, por exemplo, de blockchain, que é você rastrear a carga, a grosso modo falando, quase que instantâneo, mas para isso você precisa de um nível de transparência que o seu fornecedor enxerga a sua formulação aqui. Você não vai conseguir fazer um bypass na formulação, colocar 1% a mais de um ingrediente que não está no rótulo. Então, as coisas começam a ficar cada vez mais, não digo travadas, mas cada vez mais claras. Uhum. E aí, quando você não tem o obscuro sendo um diferencial competitivo, o que você precisa ter? Eficácia na gestão, eficácia nos processos. Você precisa ser competitivo do ponto de vista gestão mesmo. Você precisa ter uma empresa enxuta, uma empresa com as pessoas certas, os lugares certos, extraindo o máximo possível, porque senão seu concorrente vai estar. Eu entrei no mercado de carnes numa época que nós tínhamos o frango temperado e você tinha um nível de injeção alto nos frangos temperados. E se o cara não injetasse uma quantidade baixa, ele estava fora do mercado, ele não estava competitivo. Todo mundo tinha que fazer. Um determinado momento, o Ministério da Agricultura resolveu falar, ó, a legislação fala que é 20%, você não pode colocar mais que 20%. E depois ele falou, acabou. O frango temperado acabou. O que aconteceu com os frigoríficos de aves? Muitos sofreram quedas nos resultados, muitos quebraram, muitos saíram do mercado, mudaram. Por quê? Aquele processo de temperar o frango, de injetar uma quantidade grande de salmoura no frango, encobria muita deficiência de gestão do cara. Quando o cara precisou ser eficaz, o cara não conseguiu, o cara quebrou. Então, isso vai acontecer de novo. Os mercados ficam mais transparentes novamente, a diferença está na sua eficácia de gestão, sua competitividade como empresa, ela fica mais pura do seu negócio, não em outras coisas que cercam o negócio. É bem interessante o assunto. Se for ficar falando sobre tendências aqui, acredito que a gente vai ficar mais de 1 hora ou 2 horas aí. Os assuntos são bastante interessantes, mas tem que entender que o pessoal em casa também, a maioria também que esteve na feira, cada um com a sua visão. De uma maneira geral, o que você diz que foi uma tendência que pode esperar que daqui uns anos, ou até nesse ano ainda, a gente consiga ver aqui no Brasil e pelo mundo afora, que seja realmente de fato uma tendência? Não vou ficar 20 minutos mais respondendo a pergunta, mas de forma bem resumida, o que me chamou a atenção foi a queda ou o desaparecimento, pelo menos na feira, dos produtos plant-based e uma mudança para produtos híbridos e a inserção da inteligência artificial ao processo de automações que já existiam. Na minha visão, essa mudança da tecnologia não tem mais volta. Isso vai seguir, a gente vai
tá falando daqui a 3 anos, talvez, de uma coisa que... Nossa, mas só faz 3 anos que isso mudou? Na minha visão é isso. O que você acha, Lucas? Essa é a visão técnica do Carlos, eu vou falando mais em relação a negócio sobre isso, então. Eu acredito que assim, que várias das pessoas que foram, eu até postei isso no Instagram, várias das pessoas que foram, elas foram como plateia para assistir um jogo que estava acontecendo. E várias das pessoas que foram, elas foram como jogadores de um jogo que elas estavam jogando. Então as pessoas que foram para jogar, elas saíram da feira como protagonista e elas conseguiram fazer alguma coisa relevante ali e trazer resultado para o Brasil. Entre aspas, a viagem se pagou. Aquelas que foram como plateia, elas foram lá, gastaram dinheiro, assistiram um jogo e voltaram para cá falando que foram na IFA e que assistiram um jogo relevante. Então, de posicionamento, quando você vai em algum lugar com uma intencionalidade, sabendo que você tem alguma coisa que você precisa resolver, que você precisa extrair ali, ou melhor, ir para lá com um olhar de trabalho, não com um olhar de turismo gourmet, você consegue extrair valor desse lugar. E aí a gente consegue ver tendência disso na identidade que as empresas que estavam lá na IFA se comportando aqui no Brasil. Lógico que a gente não vai citar nome de nenhuma outra empresa, mas tem empresa que vai para levar cliente para jantar, tem empresa que vai para estudar o mercado e para trazer coisa aqui para criar vantagem competitiva. Então, a tendência é, cada vez mais, quem está na outra ponta vai querer ter uma empresa que gere resultado para ela, porque a premissa é válida, né? No longo prazo só se sustenta quem realmente gera valor. Então, a tendência é, seja intencional para identificar o que efetivamente gera valor e qual é a promessa que a outra parte, né? Qual é a contrapartida que a outra parte está esperando daquilo que você vai entregar. Então, a tendência que eu vejo disso tudo é, aquelas empresas que realmente geram valor, elas tendem a se perpetuar. Aquelas que não geram, elas tendem a fazer um pouco de barulho em momentos pontuais, mas que na verdade é mais um burburinho, é mais uma cortina do fumaça do que efetivamente levar valor para o cliente. Em resumo, é isso. Então, nesse momento final aqui que a gente faz aqui, esse foi um projeto que começou, né? Que a gente imaginava que tinha espaço, foi um projeto pioneiro. O que nós vamos fazer aqui agora é a passagem de bastão. Agora o host principal do podcast vai ser o Dárcio. Ele que se comunica muito bem, está presente em vídeo, está aumentando a exposição em rede social, tem todo o nosso apoio. Qualquer episódio que precisar gravar, a gente vai estar aqui. Vira e mexe, nós vamos aparecer aqui de intruso também para dar força, para dar suporte, para criticar, para participar. Então, agora o Carnicast é seu. Você que é o host principal, faça bom uso. A audiência gosta de escutar, gosta que traz novidade, gosta que traz um conteúdo relevante. Então sempre procure ouvir ali o que o pessoal tem a dizer, colha feedback, pergunte, comenta aqui, faz isso, se não está inscrito, se inscreve, porque é a audiência do outro lado que faz com que a gente exista e com que a gente leve informação. Então, bem-vindo, parabéns e faça bom uso. Então, a gente te cortando um pouquinho, Darcy, mas assim, nós começamos esse projeto porque justamente com o objetivo que continuará daqui para frente de levar uma informação relevante, de trazer pessoas relevantes para o nosso mercado que consiga contribuir com o setor. E aí nós não sabíamos se ia dar certo, se não. Estamos aqui indo para a 3ª temporada, é sinal que tem uma galera que gosta do episódio, que assiste, que nos cobrou. Nós estamos aí há 6 meses. O último que nós tínhamos lançado tinha sido em dezembro, então está quase 6 meses aí sem gravar nenhum episódio, porque demanda tempo, a galera não é só vir aqui, sentar e gravar, a gente tem que pensar no que vai falar, tem que trazer o convidado, tem que programar. E aí a demanda do dia a dia, essas tendências todas do mercado, essas mudanças rápidas, fizeram com que o dia a dia passasse a consumir toda a nossa rotina. E aí o Darcy veio aqui, já fez várias perguntas, o cara já queria ser radialista, já foi radialista, fala bem pra caramba, está inserido dentro do mercado de carnes. Então a gente falou, vamos trazer o Dárcio para ser o nosso host principal e a gente segue nossa vida. Eu vou estar aqui em um monte de episódios para falar tecnicamente, que eu gosto, mas também o Dárcio também vai trazer pessoas, trazer convidados. Em alguns episódios a gente participa, mas
vai dar uma fluidez melhor para o podcast, para que a gente consiga levar para vocês o conteúdo relevante num período de tempo que não seja tão longo que a cada 6 meses. Então, bem-vindo, Dárcio, bem-vindo você, ouvinte, à nossa terceira temporada do Carnicast. Dárcio, então, como host principal, encerre o episódio para nós, por favor. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente aí, estou super feliz, espero realmente, de fato, retribuir toda essa confiança e que cada vez mais o Carnicast possa crescer e expandir a sua audiência. E você que está ouvindo, você que está assistindo a gente, dê o seu like, acesse o canal aí e seja bem-vindo, tá bom? E manda suas dúvidas, sugestão, estamos à disposição aqui o tempo todo. Muito obrigado e até a próxima.